pessoal, estamos começando mais uma edição do Amorel Pode Mais, o podcast oficial da Amorel. Eu recebo aqui com muita alegria o prefeito de Armazém, o prefeito Luiz Paulo. Prefeito, seja bem-vindo ao nosso podcast, é a primeira vez participando aqui com a gente. Boa tarde, Fogaça. É um prazer imenso poder fazer parte desse teu podcast, deixar aqui um pouco da nossa história, contar um pouco para vocês da nossa experiência aqui na Amorel e como prefeito também. Fala um pouco do Luiz Paulo. Quem é o Luiz Paulo? Você é nascido em Armazém? A profissão, para o pessoal conhecer. Então, com o maior prazer, né? A gente nasceu e se criou em Armazém. Eu nasci no dia 4 de janeiro de 71. Sou filho de produtores rurais, tenho 5 irmãos. Logo muito cedo, eu já, depois que me formei no 2º grau, tentei fazer faculdade, mas logo cortei porque montei uma empresa de agropecuária, sou do agronegócio, tenho granja de suínos e crio boi, tenho uma agropecuária e faço parte de uma rede, uma central de compras chamada Agroforça, aliás, Agrocorp, que é parceira da Agroforça, que é uma central de compras do estado também. Antes disso, na minha infância, eu também fui fazer parte da Força Aérea, fui soldado da Força Aérea aqui em Florianópolis, onde fui muito feliz, porque naquele ano, em 91, se o amigo lembrar bem, foi o ano que o Papa veio fazer a beatificação de Madre Paulina. Isso. E eu estava lá como segurança do Papa João Paulo II. Que legal! Tive o prazer de ficar muito próximo, em torno de 1,5 metro do Papa João Paulo, né? Um momento marcante da minha vida. Entre celebridades igual o Papa, enquanto que soldado, também fiz guarda por chanceler Helmut Kohl, da Alemanha, estava em missão no Brasil. Enfim, todas as celebridades políticas do Brasil passavam pelo aeroporto de Florianópolis. E na época, quem dava todo o suporte de segurança era os soldados da Força Aérea, por serem anexo ao aeroporto à Força Aérea. Então hoje, se fosse hoje, dá para fazer aquela brincadeira. Quem é aquele pessoal que está no carro? Se tivesse o Papa. Não, de trás eu não sei, mas o da frente é o prefeito de Armazém. É o segurança do Papa. E sobrevoou na Força Aérea? Sim, mas a gente sobrevoava como voos rasantes de oficiais que tinham feito o concurso para piloto e nós sobrevoávamos junto com ele para pegar experiência, né? Para se divertir. O nosso caso é diversão, os pilotos não. Era um acúmulo de horas para ser promovidos. Perfeito. E por que abandonou a carreira militar? Eu nunca quis. Eu queria um motivo para eu poder sair de casa. Eu desde muito cedo eu quis ser empreendedor. O meu pai, produtor rural, com muito medo de investir, não investia. E eu precisava provar para o meu pai que eu tinha condições de empreender, de botar um negócio. E o único jeito que eu tive de sair de casa foi indo para a Força Aérea, porque por trabalho nós tínhamos um monte em casa. Então, se eu dissesse para o meu pai, eu preciso ir trabalhar fora, eu não ia conseguir sair de casa, trabalhar aqui. Mas como ele tinha muito orgulho de ver um filho como soldado, foi ali a minha válvula de escape. E deu certo. Deu certo. Quando eu voltei, eu fui o primeiro colocado da minha turma, eu fui o 01 da minha turma, né, na Força Aérea. Meu pai e minha mãe receberam um título de honra ao mérito, na época, Tenente Coronel Paixão, isso mesmo, Tenente Paixão, que hoje é vereador em Florianópolis, era o nosso comandante da Força Aérea. Momento muito feliz da minha vida, pude orgulhar o meu pai mais uma vez, e minha mãe também. Uma passagem rápida de 1 ano só, né? E voltei para casa e eu, como eu conheço muito meu pai, eu sabia que ele ia me dar a carta branca, se visse que a gente tinha potencial. E ele percebeu que a gente tinha, então logo comecei a minha carreira solo como empreendedor, com uma lanchonete, né? Depois a gente prosperou. Que legal, prefeito. E isso que é interessante, né? A gente já entrevistou uma série de prefeitos e as pessoas podem achar que vamos estar falando de política do município, mas na verdade a gente faz um apanhado, uma conversa informal e olha só, eu pelo menos desconhecia essa história, até porque senão eu ia começar o programa apresentando segurança do Papa, né? Mas é muito legal para ver a origem, né, de Sim. onde hoje os nossos administradores estão tocando as cidades, mas tem toda uma história por trás. Tem. E naquela época não tinha tilápia em Armazém. Naquela época, Seu pai e tal, não. Naquela época meu pai produzia tilápia mais comer final de semana e principalmente nas sextas-feiras santas, né? Mas não era um comércio. O mais antigo produtor e o maior produtor de tilápia é o seu Marico, Mário Vendos, né? Sim, na época ele já vendia. Isso em que ano a gente está falando? 91. O seu Mário Vendos produz peixe há 40 anos. 40 anos, né? Então ele já tinha peixe na época.
né? Mas isso aí a piscicultura começou a ganhar espaço. Outros piscicultores tentaram outras cultivares, como o bagre africano, né? Mas não tem comércio, não tem comércio. A tilápia é um peixe que todo brasileiro gosta. Sim. Né? Então, e é fácil a produção, né? É uma certa forma. Ela é um peixe rústico, se adapta a vários climas, né? E armazém é um clima propício para cultivar da tilápia. Por isso que cresce tanto. Quem está assistindo fala fácil, deve estar pensando, faz lá no teu quintal então, se é fácil, né? Tem que ser profissional. Eu digo que tem peixes, por exemplo, vamos falar da truta, por exemplo. Sim. Porque tem muito na serra. Frio. É muito frio. É um peixe que não dá para fazer em qualquer lugar. Aqui não. A tilápia já tem um pouco mais de facilidade, né? Em contrapartida, o bagre africano ou o panga, que é um peixe que o mercado quer ver se troca pela tilápia, produz no lodo, né? É um peixe que se cria como uma praga. Muito comum, e vários vídeos aí pela internet a gente vê daquela região, né, os pescadores tirando mesmo do lodo. Exatamente, principalmente na região da China, países ocidentais, né? Perfeito. E por isso então que Armazém é a capital catarinense da tilápia? Como é que foi esse processo? Então, o meu parceiro, o meu vice-prefeito, o Guilherme Penacho, na época ele militava no partido do PSB, que era do partido do Ricardo Guidi, que hoje PL. Isso. Né, estava no PSD, que é o meu partido, e na época o Guilherme teve a ideia de tentar transformar a cidade na capital pelos números, pelo resultado de produção. Com base nesse resultado, que era fato, comprovado pelos órgãos como SIDASC, o Ricardo Guidi nos deu a mão e conseguimos então o título de capital catarinense da tilápia. E nós precisávamos também, Fogaça, explorar a cidade no setor de turismo. Então a gente juntou as ideias do Penacho, ele é vice-prefeito, as minhas, as do Ricardo Guidi, dos moradores, e por meio disso foi criando uma série de ideias, e por meio disso percebemos que sim, a cidade tem vocação para o turismo, só não tinha aquele startup, e nós demos, e somos felizes por isso. Então o Penacho teve uma boa atuação, Ricardo Guidi, e depois disso as ideias foram vindo. E as próprias lideranças da cidade foram se envolvendo, né? E foi de uma boa conversa que surgiu a ideia de trazer a maior panela do mundo para fazer o maior caldo de tilápia do mundo, que agora dia 27 e 28 teremos a terceira festa, exatamente, já de Joinville. A história da panela foi assim, o dono da panela, o falecido José Rodrigues, que faleceu no passado, uma fatalidade, coitado, ele é morador da cidade e queria muito contribuir conosco, de alguma forma. E ele pensou em trazer a panela dele para fazer um evento na festa de São Pedro, que já é uma centenária no Armazém. E nós, precisando, eu e o Guilherme, fazer algo diferente para chamar a população, fizemos então o maior caldo na maior panela do mundo. E deu super certo, foi um golaço. Eu costumo dizer que a festa tilápia, por conta da panela, já começou grande. Já começou grande. É verdade. E tudo tem que ser maior, né? Se é a maior panela do mundo, a estrutura da festa, tudo tem que ser maior. Sim. E o nosso povo é um povo brilhante. Armazém tem uma cidade com o povo que abraça as causas de todo mundo, seja ela uma ação social do hospital, da igreja, dos clubes de futebol, das comunidades. O povo lá se abraça, eles doam, vão para a festa e por meio disso arrecada-se fundos. Então o povo de Armazém, mais uma vez, foi solidário. E aquele povo lá, Fogaça, que fez o caldo, ninguém pagou nada para ninguém. O povo voluntário foi lá, muitos doaram o peixe, parte compramos, mas quem fez toda o tempero, o caldo, foi nosso pessoal lá voluntário. E a receita de Guilherme? Quem é que faz aquela receita? Quem é o chefe que assina? O nosso chefe lá é nosso vereador Edson Lofre Feuser, que já ficou intitulado como o maître da festa tilápia. Que legal. E nós temos uma ideia muito ousada aí, Fogaça, que talvez a gente vai levar a panela para fazer o maior caldo de tilápia do mundo lá em Brasília. Que legal, hein? Para nós tentar emplacar de vez o consumo da tilápia no Brasil todo. E as pessoas, esse simbolismo, essas ações, elas dão um impacto muito grande, tanto no turismo quanto na economia. A festa, por exemplo, né, a gente vê que a região toda vem, né?
A gente fez muitas... de domingo, né? É de graça, tu sabe, né? Sim, o caldo de tilápia é distribuído de graça para a população. A gente quer realmente devolver um pouco dessa solidariedade que o povo tem para a própria população. E a gente criou umas regras na cidade de Fogaça, que, por exemplo, muitas pessoas vão lá para expor os seus produtos, mas quem vende lá no dia as barracas de tilápia, de qualquer produto, tem que ser de armazém, produtos de armazém e principalmente a base de tilápia. É isso aí, para não descaracterizar a festa, né? Exatamente. É muito importante. E aí o prefeito, a gente sai de armazém e no final do ano recebe a missão muito grande de assumir a presidência da Amurel. Claro que a gente já saberia que ia ser uma presidência num curto tempo, porque vindo o período eleitoral, né? Sim. O prefeito está no seu primeiro mandato, mas mesmo assim assumiu a missão e em pouco tempo foi suado, né, prefeito? Está aqui toda semana praticamente. Dizer que fazer parte da Amurel é crescer como pessoa pública, muitos anos. Aqui na Amurel tem uma equipe totalmente profissional, qualificada. E aqui, apesar de curto período de tempo, a gente fez frente a várias ações aqui, Fogaça, até se me permitir, eu queria citar imagina, aqui. Mas o espaço é para isso. Discutimos aqui, por exemplo, a usina de asfalto, que foi polêmica no começo, era para ser em Gravatal, por conta do plano diretor não deu certo, Armazém se mostrou interessado e acabamos decidindo por Pedras Grandes. Através do consórcio Sim Amurel, através do consórcio Amurel, e por achar que lá a usina vai rodar mais e economicamente para os 18 municípios seria mais viável. Aqui também participei de várias reuniões com entidades como a Polícia Militar, com o Coronel Jeffer, onde discutimos alguns convênios que a polícia precisa. Demos um feedback já para o coronel de que o convênio que ele pretendia não está ao nosso alcance, mas que somos parceiros e vamos tentar, de alguma forma, ser solidário com eles. Também recebi aqui, juntamente, claro, sempre com o nosso corpo aqui, o Celso, nosso diretor, o Everson, o Ramon. Também aqui recebemos a Guarda Municipal, onde, na ocasião, eles nos pediram aqui alguma ajuda, porque eles precisam de segurança jurídica. Eles têm algumas diretrizes e, do nosso ponto de vista, tem sim fundamentação. Eles brigam hoje por direitos equiparados ao da polícia. Sim, inclusive, nessa ocasião que a Guarda Municipal esteve na Amurel, uma das discussões foi a questão da PEC que transforma a Guarda em polícia municipal. Né? Exatamente. Então, na verdade, né, a gente acompanha essas ações, né? Então eles pediram apoio, principalmente para os segurança jurídica federais, para que possa dar andamento nessa PEC. Sim. Tivemos também a oportunidade aqui de mostrar também um projeto do nosso mestre lá, o Edson Lauffelser, né? Que ele é pai de autista. Ele está com um projeto excelente no autismo, que como é que eu vou explicar a palavra? É algo que vai fazer parte do nosso dia a dia cada vez mais daqui para frente. Essa que tem o aspecto autista, né? Ela deve ser inserida cada vez mais na sociedade. Só que nós temos que entender, Fogaça, que não só o pai e a mãe tem que estar preparado para atender a criança autista, mas toda a sociedade. Principalmente porque, e daí se me permite, né, prefeito? Mas tudo a gente precisa saber, entender como tratar essas crianças, né, como inserir, porque talvez o nosso feedback, né, eu que sou pai de um filho pequeno, aí trabalho isso na escola dele também, porque tem, né, então a gente precisa entender, ensinar desde cedo para os nossos filhos, né, porque a criança tem que se sentir acolhida. Sim. Porque talvez uma forma de que a gente vai tratar essa criança no futuro possa gerar um trauma. Então não é só o pai e a mãe aprender a lidar com isso, mas toda a sociedade. E a gente ganha, né? Porque a gente tem de exemplos aí de pessoas com espectro autista com uma capacidade incrível, com talentos formidáveis. A gente, na verdade, está perdendo e não está inserindo essas pessoas. Então é muito legal esse projeto. Alguns cientistas dizem até que o autista é um ser humano evoluído. Eu acredito nisso. Né? Temos aqui o caso do Marcos Petri, não sei se o amigo conhece. Ele, com 13 anos de idade, acordou-se com um monte de problema físico, aparentemente mental, né? Acordou-se falando 3 idiomas, né? Cantando várias músicas. Hoje é músico, palestrante,
né? Então, hoje eu acho que é escritor de livro, e eu acho que hoje fala já 5 idiomas, tá? Então, mas com certeza. então... E é isso, né? Eu acho que a gente precisa discutir nos municípios. Precisa. Enquanto a Amurel também, mas lá na rua, no bairro, Sim. É dali que surge, né? Sim. De repente, uma pessoa, sem querer, trata uma pessoa com autista com um certo preconceito por não entender, a síndrome. Perfeitamente. E também tratamos aqui, né, Fogaça, conversamos aqui com o pessoal de Laguna sobre a dragagem do Canal da Barra, que os pescadores estão aí reivindicando. Já conversamos aqui com o pessoal. E os trâmites têm que começar por Laguna. Então, já falamos com o prefeito Samir, já comunicamos à equipe que aqui veio, que os trabalhos têm que ser iniciados, a parte burocrática e legal, por Laguna, por ser a cidade sede onde vai ser, e se for acontecer, né, a tal da dragagem mesmo. Isso. Até porque é uma obra cara, tá? Sim, inclusive esse assunto ele se prolongou e os próprios pescadores estiveram no seminário da enchente, que foi realizado recentemente aqui na Amurel, né? Então esse assunto realmente é um assunto amplo, é um assunto que impacta toda a região. Né? Sim. Então tem os problemas locais. Claro, quem está morando na sua rua, ali na sua lagoa, na beira de casa, quer resolver o seu problema. Mas tem coisa que realmente, no caso desse, é um impacto regional que precisa ser discutido mais sério. Né? E tudo em cima de muito estudo, né, Fogaça? Muito estudo. Né? Sem achismo. Não cabe mais achismo. Não cabe. A gente chegou numa situação de que há muito tempo atrás muito se achou. E agora está na hora de resolver. Precisamos de dados. Também tive a honra de receber aqui o sindicato das madeiras, o Sindimad, né, que também percebeu um problema. E eu agradeço muito por eles terem vindo aqui, porque muitos prefeitos estão mudando o seu plano diretor. E tinha um caso aqui em particular que afetou as construções das casinhas de madeira deles, nos procuraram e nos serviu de alerta para então já nos prevenir em relação aos próximos passos no nosso plano diretor. Então, fiquei grato por isso. Também tive a honra de poder ir no Tribunal de Contas representar a Amurel, para tratar de algumas negativas, porque o nosso sistema operacional, existe muitos, tipo Armazém é o beta, mas existem outros sistemas, não estavam conseguindo se comunicar com o sistema do Tribunal de Contas. Então, avançamos nesse sentido também. E também tive uma passagem muito feliz, gratificante, lá na CNM em Brasília, quando tratamos da PEC, né, 189, acho que é isso, 198, não sei. Acho que é isso, não sei mais, posso estar errado. Que trata da desoneração da folha. Né? Então, uma luta que a CNM travou lá em Brasília e já temos aí boas novas, tá? E também já estamos tratando lá de uma outra PEC, eu acho que é 98, onde os nossos líderes majoritários estão querendo que todo e qualquer tipo de contratação, Fogaça, vá para o nosso índice da folha. Agora, veja bem, eu vou lá e eu contrato uma empreiteira para fazer uma rua. A empreiteira vai fazer a rua, eu não posso... Esse índice, esse pagamento de folha é daquela empresa, não pode ser da prefeitura. O limite vai estourar de todo mundo, de todo mundo, ou ninguém mais vai fazer obra. Foi um mandato que começou dia 9 de janeiro, o prefeito foi eleito ano passado, assumiu o posto dia 9 de janeiro, deixou oficialmente na última sexta-feira, né? Foi. O prefeito Jairo Cascais de Tubarão, na presidência da Amurel. Foi um mandato aí de 2 meses, quase 3 meses aí, mas corrido, né? Corrido. Mas é como eu falei para ti, né, Fogaça, aqui, cara, a Amurel, ela conseguiu, eu quero parabenizar aqui os prefeitos que tiveram a ideia de fazer essa associação de municípios da região de Laguna, porque nós, os municípios pequenos, Fogaça, nós não temos uma estrutura, não temos como manter uma estrutura que tem aqui na Amurel em nossa prefeitura, e teria que ter. O nosso setor de engenharia, arquitetura, enfim, tudo que tem na Amurel tinha que ter em cada prefeitura. Como não é possível, inteligentemente, gestores criaram a Amurel. E por meio disso, nós exploramos a Amurel de várias formas, como projetos, seja ele de qualquer natureza, audiências, aqui o corpo jurídico de vocês é muito bom. Nossa, muito bom. Enfim, o CIS,
consórcio de saúde, multifidalitário, todas elas foram conquistas que nos deixaram, as cidades pequenas, no patamar e busca e captação de recursos de cidades grandes, como é Tubarão, como é Criciúma. Então, hoje, você vê em Armazém um monte de rua, de projeto, como nos municípios pequenos também, mas se não fosse a Amurel, isso não seria possível. Às vezes não, acredito que o impacto da Amurel no município de menor porte é ainda maior. Com certeza. Muito mais do que o município, a cidade sede que é Tubarão, mais de 100 mil habitantes. Tem algumas situações que talvez a Amurel não consiga atender a demanda de Tubarão, atendendo praticamente a demanda de Armazém. Exatamente. Então, assim, e é feito um rateio, né, Fogaça, desses custos aqui por habitantes. Então, tudo muito justo, enfim, especial. Então, assim, a gente está muito feliz aí. Agradeço também a oportunidade que tu me deste aí de fazer esse podcast. Fico feliz também. E sim, eu não vou tirar com meus amigos, eu vou incentivá-los a traçar o nosso caminho e de alguma forma contribuir para uma sociedade, porque o mundo está carente de pessoas como nós, como eu, como você, como a sua equipe, que realmente queira botar a mão na massa e fazer algo diferente. Afinal de contas, se tem alguém que está interessado em que a minha cidade vá bem, sou eu. Como falei, tenho 5 filhos e eu luto por uma sociedade, mas principalmente pelos meus filhos. Eu quero o melhor deles, assim como de toda a cidade. Obrigado, prefeito Luiz Paulo, prefeito de Armazém, que agora deixa a presidência da Amurel, né, oficialmente. A gente fica muito feliz de ter recebido você aqui. A gente fica por aqui, até a próxima edição do Amurel Pode Mais. O Amurel Pode Mais é o podcast oficial da Amurel, desenvolvido pelo Departamento de Comunicação da Amurel. Eu sou o jornalista Luiz Henrique Fogaça, o César, nosso estagiário aqui, sempre presente com a gente. E a gente se encontra no próximo episódio Amurel Pode Mais.